Procurador-Geral da República, preocupado com o grande número de decisões judiciais divergentes, de um assunto específico, está muito separado, muita ação. Em âmbito nacional, lembro que no Brasil, nos Estados Unidos, nessa parte de controle de constitucionalidade, ele é uma mistura do direito inglês com o americano. O americano, por exemplo, igual do Brasil, todo juiz pode decretar que uma norma algo é inconstitucional, todo juiz pode, mas lembra que ele sempre vai decretar inter partes, nunca erga omnes, né? Nunca para o país todo, só no controle concentrado perante o STF. Mesma ideia a mesma ideia aqui dos Estados Unidos. Tanto que o Brasil, essa parte de controle é muito idêntico ao americano e o brasileiro, bem bonzinho. Até a eleição não, a indicação da Corte Americana, do STF, do Brasil, são bem semelhantes. O impeachment também, muita coisa igual. Referente a, vamos lá, Procurador-Geral da República, preocupado com o grande número de decisões judiciais divergentes em âmbito nacional, referentes a possível inconstitucionalidade da Lei Federal, sei lá o que, 2021, entrou com uma ação no STF, entrou com a ADEC, o ADECOM, como você vai chamar, que é Ação Direta de Constitucionalidade. Ele pode falar mais dela. Visando elidir, né, impedir a controvérsia judicial. Está tendo muita discussão, ele quer parar essa discussão logo, vamos pacificar a história. Porque, lembra, internamente, dentro do Poder Judiciário, não vai ter pacificação, cada juiz fala o que quer, só vai pacificar quando o STF finalizar aquele assunto constitucional. Assim como a legalidade, cada juiz pode falar o que é legal, o que não é. Quem vai pacificar a legalidade não é o STF, é o STJ. Tem que separar as coisas. Em maio de 2022, ele entrou com uma DEC. No julgamento de mérito, o STF decidiu pela improcedência da DEC referente à lei e tal. Ele entrou com uma ação visando a constitucionalidade e foi decretado que essa lei, a DEC, é inconstitucional. Eu volto para explicar tudo com calma. No entanto, você, na qualidade de advogado de uma determinada causa, deparou-se com a seguinte situação. Em desfavor, é óbvio, ao seu cliente, o TRF, algum tribunal aí, no nosso caso, provavelmente da terceira região, o competente, mantém a decisão do juiz do primeiro grau responsável pelo caso, que deu aplicação à lei, falou, essa lei é válida, o juiz falou que essa lei é válida, que já fora do objeto da DEC, ou seja, para traduzir, teve uma DEC e entrou com uma DEC para discutir a constitucionalidade de uma lei. Aí o STF falou, julgou essa DEC improcedente. Eu vou melhorar essa explicação depois. Juntou essa DEC improcedente. Aí, você está acompanhando um processo seu que um juiz falou que essa lei é constitucional e está aplicando a lei. Tem um juiz aplicando a lei. Estão aplicando a lei. Diante de tal contexto, cadê? Assinar a opção que apresenta a medida judicial a ser utilizada para preservar de forma eficiente e célere o interesse do seu cliente. Então, resumindo, você quer resolver o problema do seu cliente. Você não está preocupado com o procurador-geral, você está resolvendo o problema do seu cliente, que tem uma lei sendo aplicada e você está achando que não tem que aplicar. Aí você tem que dar um motivo para ela. Vamos lá. A. Formular representação ao Procurador-Geral da República. Você quer o Procurador-Geral? Cara, estão fazendo coisa errada aí, precisa que você dê um jeito. Você pede para o Procurador-Geral para que seja feito um novo processo no STF para retirar aquela lei. Você pede para o Procurador-Geral tirar aquela lei, você quer que tire aquela lei, você pede para o Procurador para tirar aquela lei. Vou repetir. Você peticiona para o Procurador para tirar a lei. É isso que está falando aqui. B. Você vai interpor recurso especial perante o STF. Recurso especial perante o STF. Com fundamento a violação de dispositivo constitucional. Entra com especial lá no STF, bonitinho, e pede para falar que houve ofensa à Constituição. Tá bom? Eu explico todas depois de novo. C. Vai ajuizar uma reclamação perante o STF, falando que, olha, estão ofendendo as suas decisões. Tá bom? E D. Formular a representação ao Congresso Nacional, você vai entrar com uma ação, desculpa, o Congresso Nacional errado. Formular a representação ao Conselho Nacional de Justiça, você vai no CNJ falar, olha, tem que entrar com um processo administrativo contra esses juízes aqui que estão julgando tudo errado. Vamos explicar uma por uma de qual que está certo. Para ver qual que está bonitinha.
Vamos formular uma representação ao procurador-geral. Não existe isso. Procurador-geral, você entra, você vai peticionar para uma coisa, procurador-geral, você faz pedido para instaurar processo criminal, investigação, alguma coisa. Você não vai entrar com o procurador-geral, você não faz pedido para ele. Olha o que está escrito na formular representação, procurador-geral da República, para que seja criado um novo processo. Se quer um novo processo, você que entra com o processo. O procurador-geral não é o caminho para entrar com o processo. Vai ficar mais fácil. Nós não peticionamos, nós não entramos com processo contra na procuradoria, não se ajuiza a ação na procuradoria. A procuradoria você faz requerimentos, vamos chamar assim. Gostaria que fosse feito um de ocorrência, não, fosse instalado um inquérito policial X, YZ, mas você não faz pedido judicial dentro da procuradoria. Então, totalmente errado. B, interpor recurso especial perante o STF. Eu não preciso nem continuar lendo. Por que não preciso continuar lendo? Recurso especial é perante o STJ. Recurso especial é STJ, a gente falou agora há pouco. STF, para os mortais, é recurso extraordinário, é só recurso extraordinário. STJ, recurso especial, extraordinário, STF. C, eu vou completar o nome, tá? Ajuizar reclamação constitucional perante o STF em relação às decisões perante o TRF. Eu vou falar que, por enquanto, a C está certa, porque a gente vai ler a D, mas a C está certa por qual motivo? A chamada reclamação, ou o nome correto é reclamação constitucional, é uma medida que a gente entra no STF, ela é quase uma cautelar, mas a gente entra no STF falando o seguinte: você não quer discutir mérito, você não está debatendo nada, você fala o seguinte: você, STF, deu uma decisão X. Tem juiz que não está cumprindo essa decisão, quer que você dê a ordem na casa. É isso que está pedindo. Você vai reclamar e tem magistrado que não está cumprindo uma decisão do STF. Isso é reclamação constitucional e qualquer pessoa pode apresentar perante o STF. Tá bom? Tá certo? D, formular de apresentação ao CNJ. Toma cuidado com isso aqui. Sempre tem um pouco de política. Ao CNJ, para que seja aberto o processo administrativo disciplinar contra magistrado. Qual foi o problema do magistrado? Ele perseguiu alguém? Não. Ele julgou. Ele falou: acho que a lei é constitucional. Ele julgou. Julgou. Pode ser no juiz natural. Ele pode julgar? Pode. Tem liberdade para julgar? Tem. Então, toma cuidado. Isso aqui pode abrir? Não. Isso não autoriza hipótese alguma PAD, né? Processo administrativo disciplinar. Hipótese alguma. Olha o que está escrito. 102 da Constituição. Compete ao STF. O que ele compete analisar? A reclamação para preservação da sua competência e garantir a autoridade, a força das suas decisões. Lembra? O que aconteceu aqui? Entrou com uma ação direta de constitucionalidade. Falou o seguinte: eu quero que essa lei seja julgada constitucional. Veio o STF e julgou essa ação inconstitucional. Para, o que aconteceu? A ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, e a DEC, ação direta de constitucionalidade, elas têm um efeito dúplice. Fosse bipolar, é dúplice. Se eu entro com uma ADIM, que eu quero que a lei seja declarada inconstitucional, e o STF julga a minha ação improcedente, a ação logo não é inconstitucional, ela é constitucional. É sempre o contrário. A DEC, eu pedi que essa lei seja declarada constitucional. O STF falou: não, ela é inconstitucional. Desculpa, ele falou que é improcedente. Se o STF, numa DEC, fala que é improcedente, ele está falando que a lei é inconstitucional, é o contrário. Então, lembra sempre disso. Então, uma ação X, uma lei X está sendo discutida no STF, não precisa entrar com uma ADIM e uma DEC. Uma só já basta, porque ela tem efeito dúplice. Se ela for julgada procedente, a lei é, nesse caso, constitucional. Se ela for julgada improcedente, a lei é inconstitucional. Beleza? Então, lembra, tem sempre o efeito dúplice. E quando for estudar, lembra que não é todo mundo que pode entrar com o chamado controle concentrado de constitucionalidade, né? Tem o rol das pessoas elegíveis lá no artigo 103 da Constituição.